Ele fez muito sucesso, vendeu muitos discos, fez inúmeros shows por todo o país e chegou a ganhar muito dinheiro com a sua arte. Mas o seu último dia de vida foi bem diferente de toda essa fama. Ele terminou sozinho, caído no chão frio de um pequeno comércio. Para você entender como tudo isso aconteceu, curta o vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com quem gosta dessas histórias. Aqui você vai ver detalhes que não encontra em lugar nenhum. Vem comigo. José Ribeiro nasceu em Barbacena, interior de Minas Gerais, em uma família de agricultores humildes. Desde menino, já ajudava no trabalho da roça e alimentava um grande sonho no peito: ser cantor. Era um grande fã de Luiz Gonzaga e se inspirava nele para seguir em frente. Mas naquela época, a vida no interior mineiro era muito dura e as oportunidades eram raras. Realizar um sonho parecia algo quase impossível para quem vinha de uma realidade tão simples. Foi aí então que, ao chegar a uma certa idade, José Ribeiro resolveu sair de casa e tentar realizar seu sonho de cantor no Rio de Janeiro. Mas lá, as coisas não foram nada fáceis. Ele correu atrás, bateu em muitas portas e não descansou. Mas o caminho era cheio de obstáculos. Naquela época, era difícil chegar até as pessoas influentes, as gravadoras quase não abriam espaço para quem vinha de fora, e havia muita burocracia para conseguir a chance de gravar um disco. A princípio, José Ribeiro sonhava em cantar baião, o ritmo que tanto amava e que o inspirava desde menino. Mas ao conhecer e trabalhar com Luiz Gonzaga, o próprio rei do baião lhe disse com franqueza: a sua voz não tinha o timbre ideal para esse estilo. Porém, deu-lhe um conselho que mudaria toda a sua carreira: que ele tentasse a música romântica que estava em alta naquele momento. José ouviu o conselho e seguiu por esse caminho. E foi exatamente ali que encontrou o seu lugar. O Zé Ribeiro foi aquele negócio da sacada que eu te falo. Então, um dia eu tô na porta da CBS para pegar o meu carro para ir para casa, e chegou um cara assim, bem simplório, mas muito simplório mesmo, e falou assim: ô Renato, você é o Renato, sou eu. Eu queria mostrar o meu trabalho para ver se você me contratava. Aí eu falei: poxa, pois é, rapaz, mas a figura dele era tão ruim. Eu fiquei pensando: meu Deus, como é que eu vou contratar um cara com essa vida engraçada? Depois ele melhorou, claro. Aí eu falei: mas como é que eu faço para ouvir? Aí ele me deu um rolo de fita, aquela fita, um rolo bem grande, meu, de gravador. E ele falou: aí eu falei: faz o seguinte, me dá assim, essa fita que eu vou levar para casa para ouvir. São coisas que já aconteciam comigo, sabe? Só comigo mesmo. Aí ele me deu a fita, o rolo, e eu levei pra casa. Morava eu e o Mação, nós morávamos sozinhos em Copacabana. Sim. E o Mação só gostava de Milton Nascimento, de Caetano Veloso, eu também, né? Mas ele gostava mais do que eu. E ele só via isso na casa. Sim. Aí quando chegou essa noite, aí eu já tava fazendo isso trabalho por trabalho, né? Aí eu peguei: Mação, deixa eu botar essa fita aqui. Eram mais de 40 músicas. Nossa. Mais de 40 músicas. Quando tocou a primeira, o Mação falou: pô, cara, tira esse troço daí, coisa horrível, e não sei o que, e blá blá blá. Eu falei: pô, cara, é o seguinte, eu não vou tirar porque é o meu trabalho. Agora, se você quiser, você sai, dá uma volta aí que eu tenho que ouvir. E eu já focado no Nordeste, as coisas que eu presenciei no Nordeste, eu comecei a ouvir, e as músicas eram ótimas, a letra de dor de porra, aquela coisa toda, era o cardápio, era a receita, toda a receita que eu precisava. E eu peguei, e a voz do cara era bacana, eu gostava da voz dele, e gostei da voz dele. Eu falei: eu vou arriscar esse cara, eu tinha marcado com ele no dia seguinte, pra ele esperar. Eu estava tão determinado a gravar o disco de Brega, eu marquei com ele amanhã, 2 horas da tarde, a gente se encontra aqui, eu te dou a resposta. Aí quando eu cheguei lá, estava ele lá me esperando. E ele falou: e aí, Renato? Eu falei: cara, vem cá, tá vendo essa escada? Vai lá e assina o contrato. Ele teve um desmaio, você acredita? Desmaiou? E que não teve uma queda de pressão, ele ficou tão emocionado. E eu falei: meu Deus do céu, e agora? Mas ele voltou logo. Aí eu falei: vai lá, assina o contrato e vamos gravar. Quando você escolheu as músicas, eu escolhi 16, das 40 eu escolhi 16. Aí mostrei pra ele as músicas que eu tinha escolhido. Bom, daí em diante começou aquele processo, eu já fudei. Aí você vai pro maestro, entrega pro maestro. Na época foi o maestro Pachiquinho, fez.
os arranjos desse disco. Aí o processo do maestro, depois vai marca as gravações, aí os músicos, as escolhas de música. E papai, aquele processo era normal, era trivial. E tá bom, gravava tudo, deixava tudo pronto. Aí à noite foi a hora do Zé Ribeiro cantar. Lembra que eu falei que realmente o cantor gravava à noite sozinho. Gravava porque ele estava gravado. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu um fato. Enquanto o Zé estava ali, ele contava no telefone, eu gostava de contar, mas agora não cantar. Aí eu peguei, então Zé, ele super nervoso. Aí eu falei, qual a primeira que você quer cantar? Aí ele escolheu lá a primeira música. Aí foi eu e o Manel, que era o técnico. Eu e o Manel, do lado da minha gravação. Aí começou lá, aí o Zé Ribeiro botou fone, e tava com aquela coisa toda, e paleta na frente, eu queria a paleta. Aí começou a música a tocar, a introdução, tinha uma introdução e o cantor canta, né? Aí começou aquela introdução, eu falei, pô, não é que vai ficar bonito isso, é que é bonito, né? Aí o Zé Ribeiro entrou cantando, começou a cantar. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, não é o cantor que eu ouvi em casa. Não era o cantor que eu ouvi em casa, eu fiquei sem entender nada, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, eu já tinha gasto dinheiro, não esse processo todo de você pegar uma orquestra, pagar música, pagar orquestra, pagar maestro, ia longe. Já tinha gasto dinheiro, eu não podia desistir. Ai, meu Deus. Mas aí eu virei pro Manel, que era o técnico, eu falei, Manel, aí eu consegui pra ele, tava tudo normal, eu não sabia. E aí eu falei, Manel, rapaz, eu tô ferrado, não foi esse termo que eu usei, não. Eu tô ferrado, ele deixou eu falei, cara, esse cara não é o cara que eu ouvi lá em casa na fita, é outro cara. Aí ele começou a rir, o Manel, mas como é que é isso, cara, como é que aconteceu isso? Mas não sei, cara, eu sei que eu pedi a fita dele, fazer o trabalho dele, e gostei da voz dele, gostei da música e não marquei gravação. Aí o Manel falou, Renato, tem duas coisas pra você fazer. Ou você assume essa porcaria até o final, ou a gente para por aqui e o seu Evandro vai comer o teu filho, porque você gastou um dinheirão à toa. Aí veio o trabalho de Deus, né? Porque eu tive um trabalho horroroso, porque ele desafinava, e quando ele afinava, ele falava errado, falta de S no plural, concordância errada. Olha, foi uma luta gravar esse disco. Mas eu só sei dizer que eu rezava tanto para conseguir, e no final eu consegui terminar o disco, não sabe como. E eu vou contar essa história todinha para você. Aí, tá bom. Aí, antes de lançar o disco, tinha a prova. A prova a gente teve a prova para ouvir. José Ribeiro adorava contar como compôs cada uma das suas músicas e como foi que conquistou todo esse sucesso. Aqui está um registro raro de uma entrevista dele, onde ele mesmo explica detalhes sobre as suas criações e a sua trajetória. A história dessa letra, simples, a história dessa letra é um programa de rádio de policial que tinha no Rio de Janeiro, e o locutor chegava no microfone, no horário do programa, dizendo, marido chegou em casa, encontrou a mulher na casa da vizinha batendo papo e as panelas queimando no fogo. Então, como não dava pra gente colocar as panelas, a gente colocou na porta da cozinha, entendeu? Aí o pessoal achou que era chifre, Gaia, não foi né? chifre, não. Você... Baseado no meu caso, eu me casei. Você levou Gaia, não? Não, eu não tá. não foi Gaia, mas foi separação. E foi o desentendimento com a minha primeira esposa, amoroso, né? Brigou. Entender, a gente começou a desentender na vida, amorosa, e aí eu fiz erro de matrimônio. Erro. Porque eu sou de uma família, como a família mineira pessoal muito conservador. Você é mineiro de onde? Eu sou de Barbacena, uai. Barbacena. Barbacena. Então eu achava que o casamento não poderia acabar nunca, entendeu? Porque quando duas pessoas se unem... Mas naquela época também era assim. Então essa música, eu comecei a fazer essa música numa segunda-feira, eu era bancário. Comecei a fazer essa música às 7 horas da noite. À meia-noite eu já estava cantando ela numa boate, que foi um desentendimento que eu tive com a minha primeira esposa, entendeu? A minha esposa, a primeira esposa é ali de Goiânia, aqui, Goiânia, Pernambuco. Aqui de Goiânia, Então... De maneiras que aí foi a minha história do meu casamento, do fim do meu casamento. Vamos então. Zé, Marisa e essa música que você fez aí de Sueli, tantas mulheres assim, por quê? Marisa foi namorada sua também? Marisa foi uma das primeiras namoradas que eu arrumei. E Sueli foi uma namorada também. Eu tinha lançado a Beleza da Rosa e cheguei no Rio de Janeiro. Bota 11 agora pra gente ver. A Sueli e Marisa, uma mineira e a outra carioca, trabalhavam numa mesma loja de discos. Essa é a Sueli? Essa é a Sueli. Então cante aí.
Seguindo esse caminho, José Ribeiro construiu uma carreira sólida e duradoura. Ao longo de mais de 4 décadas, da década de 1960 até os anos 2000, gravou cerca de 25 álbuns de estúdio e coletâneas, além de vários compactos que marcaram época. O seu primeiro grande sucesso veio com o disco Simplesmente José Ribeiro, onde a música A Beleza da Rosa abriu caminho e se transformou em um dos maiores clássicos da música romântica e brega do Brasil. Até hoje continua viva, tocada e lembrada com muito carinho, especialmente no Nordeste, onde conquistou o coração do povo. Mas essa não foi a única canção que fez história. A sua discografia traz uma lista de sucessos que atravessam gerações. Oração de Amor, Um Amor Vai, Outro Vem, Sueli, Na Porta da Cozinha, Se Pecado Matasse, Juntinhos Assim, O Amor Existe, Por Isso Eu Canto e Aqui Estou Eu. Cada uma dessas músicas carrega a marca da sua voz única e daquela sensibilidade que o consagrou como um dos maiores nomes do gênero. Já em idade avançada, ele ainda atendia ao chamado para cantar de vez em quando em programas e eventos, mas cada vez com menos frequência, levando a vida mais tranquila e afastada da agitação dos tempos de auge. Até que chegou o dia que ninguém esperava. Foi como uma taça que guarda o melhor vinho, inteira, valiosa, cheia de história e sabor, mas que, de repente, escorrega das mãos, cai e se espatifa no chão frio, deixando tudo o que tinha para oferecer espalhado e perdido. Assim foi com José Ribeiro. No meio da sua rotina simples, dentro do seu pequeno comércio em Prateus, ele sofreu um infarto fulminante. A vida que havia dado tantas canções e tantas emoções se apagou de surpresa, deixando-o caído, sozinho, no chão, como aquela taça que se parte antes de se esgotar por completo. E assim partiu José Ribeiro. Não mais sobre os palcos cheios de gente, mas na simplicidade da sua rotina, deixando para trás uma trajetória que ensina muito. Provou que uma voz diferente, um sonho teimoso e a humildade podem vencer todas as portas fechadas. Mesmo com todo o sucesso, todo o dinheiro e toda a fama, a vida lhe mostrou que o final não segue sempre o roteiro que a gente imagina. Hoje, ele não está mais entre nós, mas sua voz continua ecoando em cada rádio, em cada lembrança de domingo e em cada coração que se emociona com suas canções. O que ele construiu não se apaga, ficou gravado para sempre, como a marca de um homem que transformou a simplicidade em arte. Se essa história tocou você, curta o vídeo, compartilhe com quem também ama essas memórias e inscreva-se no canal Antigamente para não perder nenhum relato verdadeiro da nossa música e das nossas raízes. Até a próxima história!